O caso Dudu e Rodrigo Andrade. O que aconteceu com esses dois jogadores? Dois bons jogadores do Sport Clube Vitória. De repente, eles deixaram de jogar bola e começaram a ir para o outro mundo. O mundo da sedução, o mundo da cerveja, do uísque e quem sabe mais lá o que. Deixaram de jogar bola. O Rodrigo Andrade, quando entra em campo, você vê que ele está bastante gordinho. Um super jogador de meio de campo, o outro também, um outro grande jogador de meio de campo, o Dudu, jogador que vinha chamando a atenção de todo o Brasil. De repente, esses caras deixaram de jogar bola. E vem a pergunta, por quê? E culminou nesses acontecimentos em que o jogador Dudu e o Rodrigo Andrade foram agredidos e por pouco não perderam a vida pela torcida organizada do Sport Clube Vitória. Uma vergonha, só podemos dizer isso, uma tremenda vergonha, lamentável que tenha se chegado a este ponto. Poderia ter se evitado isso, né? Eu acho que poderia, por que não? Já se tinha histórico do jogador, do que ele já vinha fazendo já há algum tempo. O presidente do Vitória sabia, o diretor de futebol sabia, todos sabiam, principalmente do Dudu. O outro, antes de acontecer isso, já estava suspenso, porque estava na praia bebendo tudo e não foi treinar, o Rodrigo Andrade. Então, uma situação muito difícil. A pergunta que não quer calar é: por que esses caras, quando vão para o futebol do exterior, não fazem isso no Liverpool, no Manchester City, no Real Madrid, no Barcelona e até em times menores da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha? Por que não fazem? Porque os dirigentes lá, eles têm um outro comportamento com o jogador. Aqui no Brasil, tudo é fora da curva. Por exemplo, esses caras que invadiram o bar, que estavam encapuzados, estilo Ku Klux Klan, aqueles caras que odeiam pretos lá nos Estados Unidos, aquela entidade que já mataram milhares de negros, queimaram casas, destruíram vidas, eles foram aquele estilo, encapuzados, segundo as informações, invadiram o bar ali perto mesmo do Barradão, e descobriram o Dudu e descobriram o próprio Rodrigo Andrade. Só escaparam porque são atletas, tiveram pernas para correr, para pular muro, mas o Dudu foi bastante, eu diria, recebeu bastante porradas de madeira, socos, pontapés, escapou porque correu. Ainda deu encarada, mas se encara mais, acho que ele ia encontrar morte. Isso que aconteceu aí com os dois jogadores é o que alguns torcedores do Vitória, não desse estilo, gostariam de fazer, né? Agora é crime, isso é crime. Isso acontece muito aqui no Brasil, na América do Sul e na América Latina como um todo. Mas é crime. Na Europa muito menos, mas já aconteceu. É crime. E acontece porque não é punido. A polícia vai lá, descobre o que aconteceu através das investigações, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público abre as ações, mas quando chega no Judiciário brasileiro, aí é que encontra o problema. Aí é que encontra. Lembra daquele caso dos jogadores do Bahia, em que o ônibus teve uma bomba caseira explodindo e quase o Danilo Fernandes perde o olho, perna, a zorra toda, e outros jogadores também? Lembra aquele caso gravíssimo lá em Recife, em que a delegação do Fortaleza quase morre? Outra coisa terrível. O que é que deu nisso? Não dá nada. Dizem que esses caras que fizeram isso no jogo do Bahia já foram na sede do Bahia pressionar treinador, presidente, diretor, CEO, quer que seja lá, porque eles estão soltos. Nada aconteceu, nem nos estádios eles são proibidos de entrarem. Imagine. Então é isso. Olha, começa assim, diretor de clube que bebe com o jogador, faz farra com o jogador, não se impõe, não se coloca um pouco no seu lugar, porque tem que ter hierarquia. Não existe nada sem hierarquia, banda voou, de qualquer jeito, não existe. Isso existe no linguajar
politicamente novo, né? De que tudo tem que ser aberto, igual. Isso não funciona. Isso é do ser humano. O ser humano precisa ter regras, porque se não tiver, a coisa não funciona. E decididamente o futebol brasileiro é amador. É por isso que não ganhamos nada. É por isso que estamos aí. Ainda bem que esse rapaz que veio para cá, no Vitória, o Luan, aquele do Grêmio, ele não aprontou aqui desse jeito. Porque o pessoal aqui é extremamente violento, né? O Nordeste é terra de violência. É terra de volantes, é terra de lampião, de curisco, tá? É terra de muita violência. Então, ainda bem que não vieram, que ele não ficou aqui, porque senão a coisa ia ser pior. Dudu, esse Rodrigo Andrade e o Luan e outros que tem lá no Vitória, deve ter. Então está na hora de fazer a limpa. É por isso que o treinador do Vitória não queria escalar ele. Não queria, nem quando ele estava apto a jogar, o treinador queria escalar. Esse cara, tomara que ele continue assim, o Carpini, ele é um disciplinador tão novo ainda, né? Para comandar clubes, mas tem mostrado, acima de tudo, competência, né? Não aceitando esse tipo de irresponsabilidade de jogador de futebol. Segundo a gerência do Vitória, o CEO do Vitória, CEO do Vitória, segundo o presidente do Vitória, segundo os manda-chuvas do Vitória, esses dois não jogarão mais bola no Vitória. Tá? Agora, o problema não é só no Vitória, é no futebol brasileiro quase em geral, porque o futebol brasileiro é mal administrado. A saída são essas SAF, porque as coisas são mais profissionais, não é? Eles têm mais medo, eles têm mais respeito. Então, o dirigente, a maioria, se acha igual ao jogador, quer curtir, quer badalar, quer comemorar. Então, dá nisso. Então, não é só aqui, é no Corinthians, é no Flamengo, o Gabigol faz o que quer, né? Gabigol esculhamba, vai. Agora mesmo parece que ele estava aí num baile disfarçado, tá nem aí, ganhando 2 milhões por mês, sei lá quanto, tá ligando pra zorra nenhuma. Otário é o torcedor que fica sofrendo, chorando por esses negócios. Então é isso, torcedor. Lamentável, tomara que faça-se justiça. Primeira justiça, prender os autores disso daí. A segunda justiça, tirar esses dois jogadores do meio dos bons jogadores do time do Vitória. Eu falo bons de caráter, como um Oswaldo da vida, não é? Como um Wagner da vida. Esses caras merecem respeito pela forma como trata a instituição chamada Vitória e outros iguais a eles que existem lá no Esporte Clube Vitória. Fica o nosso repúdio e o nosso pedido de que isso não fique impunemente, tanto do lado dos jogadores, né, pela esculhambação, pela falta de respeito à instituição, sejam banidos daqui, e pro lado da justiça, e que isso que aconteceu, que poderia ter morte. O carro de uma moça foi aí esculhambado, destruído. Dizem que esse carro era de um amante de um dos jogadores, me parece que o Rodrigo Andrade, mas é o que dizem. Se fosse, que não seja, tem que ser punido. O presidente, acho que é a Tui, né? A organizada que fez isso, o presidente da organizada disse que vai pagar os prejuízos do carro. Então, ele reconheceu o crime da sua torcida. Infelizmente. Mas sabe que não vai dar em nada. Isso aqui é Brasil.